REC tá indo. Eu não sou muito fotogênico, não. Hoje é 18, né? 18 de outubro de 2011. Então, entrevista com o médico Fernando Barbosa. Isso. Para o projeto Marcas da Memória, em 18 de outubro de 2011. Participa da entrevista Pablo Porfírio e Rebeca Batista. Então, Fernando, a gente poderia começar um pouco falando das suas lembranças da infância, onde você nasceu, as suas primeiras experiências escolares, né? Pra gente... Eu nasci praticamente no centro do Recife, né? Nasci no Parque 13 de Maio, naquele trecho da Rua da Saudade que só tinha casa do lado direito, indo em direção a Mário Melo, que naquele tempo não existia Mário Melo, existia um canal onde a maré entrava, que tinha uma ponte na Rua da Aurora, entrava naquele canal, e aquele canal atravessava a Avenida Cruz Cabugar, e aquela água toda desaguava em Santo Amaro, indo esse canal ficar nos fundos das casas da hoje, né, aquela rua que era os fundos do cemitério, e hoje em dia chamam de Rua dos Palmares, onde tem o ioiô por ali, depois mais adiante você vai ter o Hospital Oswaldo Cruz, né, onde é a Faculdade de Ciências Médicas, né, e ali o canal desaguava no canal principal, que era o Derby Itacaruna, mas tudo aquilo era mangue. Você imagine que os mangues tomavam conta daquele canal. As casas da Rua da Hora, daquelas ruas satélites ali que eram transversais, os quintais davam para o mangue. Como as casas da João de Barro, naquelas transversais de Guatabira e Rua Monte Castelo, também davam para o mangue atrás. E eu saía de barco lá de casa, do fundo do quintal lá de casa, que era o fundo lá de casa, que era a última casa da Rua da Saudade, a casa ainda existe lá onde eu nasci, que era a casa da diretoria do saneamento, que meu pai era o diretor do saneamento, que naquele tempo não se dizia compensa, se dizia saneamento, diretoria de saneamento Estado. Eu saía do fundo lá de casa, dentro de um barco, eu ia até a rua de São Caetano e a rua do Odorico Mendes, onde tem lá aquele Clube das Pais. E de barco ali pelo canal, toda a vida, né? Uma vara grande, né? Empurrando o barco, e o barco ia. Mas eu era muito pequeno naquele tempo ali. Pequeno. Depois o 13 de Maio se transformou, né? Foi o tempo que eu fiz a minha primeira comunhão, depois eu fiz a renovação já no Congresso Eucarístico Nacional no 13 de maio de 1940. Eu nasci em 33. Aí o Papa já apareceu, o Pio XII, aquele grande nazista, né? Apareceu aqui em Recife, né? E nós, da Paróquia da Paz, da Rua da Paróquia da Paz, não, da Paróquia da Piedade, da Rua da Piedade ali, nós fizemos tínhamos sido batizado, e depois do batismo vem a Eucaristia, não sou mais ligado às coisas da igreja, não. E fizemos a comunhão novamente no 13 de maio. Aí o 13 de maio já estava diferente, já é o 13 de maio de hoje, né? É o 13 de maio de hoje, né? E dali eu fui para Cabanga, morar na Cabanga. Na Cabanga é que eu comecei a estudar na Cabanga numa escola particular, chamada Colégio Melo Cabral. Ficava na Rua Imperial, não era bem na Cabanga, era na Rua Imperial, que hoje em dia não existe mais. As professoras faleceram e a escola acabou. Mas eu sempre fui um cara muito treloso na minha infância. Você imagina que eu já tinha 7 anos de idade para 8, e eu ainda aperreava a minha professora na aula das aulas, ela chamava das coisas da vida. Você aprendia como usar os alimentos, você aprendia como usar os peixes, né? Peixes, as aves, como usar as carnes, você aprendia a usar o relógio para saber das horas. Era uma escola interessante, que naquele tempo era diferente da escola de hoje, né? E eu nunca disse as horas certas, né? E Dona Amélia, coitada, que era uma das professoras, ficava dizendo a minha mãe, né? Dona Noêmia, eu não sei por que Nandinho, me chamava de Nandinho, né? É o único na classe que não sabe ver as horas. Mas eu já fazia isso só de brincadeira, para poder aperrear a pobre da Dona Amélia. E eu, claro que eu sabia ver as horas, com 7 para 8 anos de idade, você sabe ver as horas, né? E aí a vida foi, né, rapaz? Depois fiz o ginásio,
naquele tempo era ginásio, depois científico, né? Entrei na UESP, União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, né? Aí começou a minha vida política, né? Era uma agitação sem fim. Naquele tempo, por sinal, eu muito jovem já comecei a trabalhar. Com 15 anos eu comecei a trabalhar. Para vocês vai ser uma novidade. Eu dizer que com 15 anos eu tive que ir trabalhar. Mas eu não, porque não era porque papai e mamãe queriam que eu trabalhasse por necessidade, não. É porque eu conheci, eu jogava futebol. E no futebol eu conheci um funcionário de uma empresa daqui do Recife, que ele era o diretor do departamento de rádio jornalismo da Rádio Clube. E ele era funcionário do dono dessa empresa, que era o presidente do clube que eu jogava futebol, do América Futebol Clube na época. E ele perguntou a mim uma vez lá: Fernando, você... Ele me chamava de Nando naquele tempo. Fernando, você... Eu estou precisando de gente lá no Rádio Clube. Gente que sabe datilografia. Você sabe datilografia, sabe redigir com máquinas? Eu digo que sei. E sabe mesmo, pode ser. Então apareça lá na rádio para fazer um teste. Eu estudava naquele tempo. Um minutinho só, senão você já não interrompe não, hein? Não. Alô? Sim. Diga. Ah, sim, muito obrigado pela lembrança. Muito obrigado pela lembrança. Tá bom, amigo, tá bom. Alguma coisa eu estou amanhã lá em Barra de Jangada, em Curcurana. Tá certo? Tá bom, Rafa. Um abraço até amanhã. Mas eu estava dizendo que... A sua experiência inicial de trabalho? Fui lá na Rádio Clube. Cheguei lá no meio-dia, porque minha aula era de 7h30 às 11h30 para meio-dia. Mas como eu estudava perto, a Rádio Clube era na Avenida Cruz Cabugá, que hoje em dia não está mais ali. Aí ele me fez sentar numa máquina, eu peguei um papel, ele disse: sabe botar o papel na máquina? Eu disse: aí, eu botei o papel na máquina. Era uma Triumph bem grande assim, não lembro que fosse hoje. Aí ele disse: eu vou fazer um ditado para você. Se você quiser escrever, escreva. Se não quiser, não escreva. Você veja o que você pode fazer. Aí ele começou a falar sobre Recife, cidade lendária. Ele ia falar de besteira, de história, inclusive dizendo coisas erradas do Recife, né? Entrou por Olinda, lá vai ele, Olinda, depois falou das revoluções de Pernambuco, aquela coisa toda. Quando ele agora vi que o papel estava chegando no fim, eu disse: um minutinho, seu Célio Tavares, o nome dele, mais conhecido nas rodas de jornalismo como Cléo. Eu disse: um minutinho, seu Célio, o papel está acabando. Ele disse: então tira o papel da máquina. Aí eu afrouxei o tabulador, puxei o papelzinho com a mão, como todo datilógrafo faz, né? Tirei o papel. Ele disse: rapaz, você tem muita prática. Eu disse: tá bom, me dê esse papel. Aí ele leu. Eu tinha dado as margens direitinho, tudo certo, eu sabia bater tudo direitinho. Aí ele chamou lá mais dois colegas dele, Laudenor Pereira e Itamar Pereira, por sinal falecido. Aliás, todos os três já são falecidos. Um estava se formando em Direito e o outro estava se formando em Medicina. O Laudenor depois foi até professor da Faculdade de Medicina. O Itamar não. O Itamar foi juiz e morreu como juiz aqui no Recife. Aí eles leram lá em conjunto, eles disseram: rapaz, gostamos do seu exame. Me chamaram o exame, né? Agora você, para trabalhar aqui, tem que seu pai vir aqui segunda-feira para autorizar. Aí eu cheguei em casa e disse: papai, eu vou trabalhar na Rádio Clube. Ele disse: você está brincando, papai? Você tem uma idade para estar trabalhando, papai? Vá para a sua escola, vá cuidar dos seus estudos. Eu disse: não, é verdade, eu fiz lá um exame lá, fez. E eles disseram que eu só posso trabalhar se você for autorizar. Ele ficou assim, aí a mamãe disse: vai lá, Júlio, vai ver se esse negócio de Fernando é verdade. Aí eu fui lá na segunda-feira, eu fui lá com ele, e eu fiquei trabalhando. Eu sei que eu trabalhei 5 anos na Rádio Clube. 7 anos. Saí da Rádio Clube em 1955, quando o diretor principal da Rádio Clube, que era o Caio de Souza Leão, veio ser diretor da Rádio Olinda, que estava sendo fundada naquele ano de 1955. E ele pensou várias pessoas. E uma delas fui eu. Ele me chamou lá no gabinete dele e disse: Fernando, eu quero que você vá trabalhar comigo na Rádio Olinda. Eu disse: e aqui, como é que vai ser? Ele disse: não, aqui você vai e tem outras pessoas também que vão para lá e a gente vai fazer uma rádio diferente, uma rádio moderna, não sei o quê. Isso aqui é muito atrasado.
Aí eu fui lá para a Rádio Olinda. E na Rádio Olinda eu trabalhei até o ano da minha formatura em medicina. Quando eu terminei medicina, eu entreguei o pedido de demissão da rádio. Mas passei pelo Jornal do Comércio também, nesse intervalo de tempo. Trabalhei 3 anos no jornal mesmo do comércio. E eu fazia reportagens externas. Uma que marcou muito a minha passagem pelo rádio, pelo jornalismo, foi uma entrevista com Maria Callas. Você já ouviu falar em Maria Callas? Uma cantora lírica que era casada com aquele milionário grego, dono dos navios e aquelas empresas. E ela veio fazer um show em São Paulo. Se apresentou em São Paulo. Mas como os aviões para a Europa todos paravam no Recife, nós sabíamos que ela tinha que parar no Recife e passar 1 hora aqui no avião. E como lá na rádio eu era o responsável por essas entrevistas externas, principalmente quando pensava em alguma coisa com língua estrangeira no meio, e tinha 2 pessoas, aliás, tinha 3 pessoas interessantes lá no departamento, que também tinham praticamente nível superior, que já estudavam, um estudava direito, que era o Itamar, lá do norte estava medicina, né? Eu ainda, naquela época, eu tinha feito geografia e história, porque não tinha só geografia. O curso era um só, geografia e história. Eu já estava fazendo já o 1º ano de história, não, já estava fazendo o 2º ano de história e geografia. Não tinha entrado em medicina ainda. Medicina eu entrei em 56. Aí eu avisei para o pessoal lá da faculdade para ir assistir lá no aeroporto do Ibura, que naquele tempo não era esse que é hoje, era o do Ibura antigo, o militar antigo, para ver Maria Callas, né? E realmente ela foi uma pessoa simpaticíssima, né? Sentou conosco, falou demais, falou até o que não devia, contou até coisas da vida particular dela, né? Beijou todo mundo, foi uma coisa fantástica mesmo. Todo mundo ficou muito satisfeito com ela, né? E a rádio passou quase 1 hora no ar, eu fazendo essa entrevista com ela e ela conversando francamente de tudo, da vida, das artes, de tudo, né? Maria Callas. Mas ao mesmo tempo eu também fazia política, né? Como eu te falei, eu estava na União dos Estudantes Secundaristas, mas aí quando eu entrei na universidade eu já estava ligado já ao Partido Comunista Brasileiro daquele tempo, o PC, que chamavam Partidão. E nós todos já fazíamos política universitária, assim, já uma política mais um pouco, eu não diria de esquerda, mas uma política de protesto contra tudo que havia de conservador na época, né? A União dos Estudantes de Pernambuco sempre teve na mão de colegas muito atrasados, muito conservadores, né? E sempre apoiaram os governos todos que estavam aí, tanto a prefeitura como o governo do estado, né? E nós éramos contra, né? E foi uma luta muito grande, né? Isso é final da década de 50? Isso já era década de 50, né? E nós conseguimos, em 58, um feito muito grande. Foi convencer Miguel Arraes de Alencar a ser candidato a prefeito do Recife. Que ele era um cara diferenciado, era um cara que era deputado na época e ele se dava bem com a gente, com os estudantes. Ele e um outro deputado que também morreu muito jovem, Paulo Viana. Também era outro que se dava muito bem com os estudantes, né? Até porque Paulo Viana já morou na casa do estudante, foi um cara que fez curso universitário morando na casa do estudante, que está na Muca, aquela coisa toda. E a gente era muito ligado a eles. E também ligado muito também a Carlos Luiz de Andrade, do Partido Socialista, e a Pelópio da Silveira também. Então a gente tinha uma ramificação, muito embora estudantes ainda, mas a gente já conhecia os políticos e a gente já fazia uma seleção qual deles era o melhor para a gente conversar, para a gente batalhar. E foi uma vez na casa de Pelópidas que a gente convenceu de Arraes ser candidato. Ele disse, mas eu não posso ser candidato, porque primeiro, isso depende de muita coisa, inclusive até para botar um carro de som na rua. Como é que nós vamos botar um carro de som na rua se nós não temos nem um tostão para alugar um carro de som? Que realmente nós não tínhamos nem um tostão, né? Aí nós dissemos, não, ele vai fazer uma campanha de porta em porta e você vai ver, vai dar certo. E nós conseguimos abrir comitês em todos os bairros do Recife. E eu fui um dos responsáveis pela direção desses comitês. Eu fiquei no comitê, que hoje se chama Quinta Zona, que naquele tempo era um pouco diferente, e da sétima zona. Quinta Zona, sétima zona, com ramificação até
a parte de Cruzilhada até a Rua Água Fria, Bibiri. E foi uma luta muito grande, mas elegemos Arraes. Com apoio do partido? Com apoio do partido, com apoio do PSB da época, com apoio do Partidão e com apoio de outros partidos pequenos, e conseguimos eleger. Arraes se elegeu o prefeito do Recife. Arraes, prefeito do Recife. Mas aí vem a eleição de Jânio Quadros, que é a campanha de Lote e de Jânio, né? E Jânio ganha a eleição. Jânio ganha a eleição, para a gente foi uma verdadeira ducha fria na cabeça da gente. A gente sabia que Jânio era um tipo conservador e ele fazia uma aliança com os conservadores do país, mas cedo ou mais tarde, como ele tentou fazer e não conseguiu. Mas isso mexeu muito com a gente, porque pouco tempo depois, vocês sabem que houve a renúncia dele em 61. E na renúncia de Jânio em 61, aconteceu um fato que marcou um pouco a gente, porque nós estávamos na UEP exatamente ouvindo uma emissora de rádio do Sul, num rádio que um colega nosso tinha levado lá para a União dos Estudantes de Pernambuco, que naquele tempo nós já tínhamos ganho a eleição da UEP também. Nós ganhamos a eleição da UEP já há 2 anos atrás. Em 1959 para 60, nós ganhamos a eleição, ganhamos em 61 também. E nós estávamos lá exatamente na União dos Estudantes, que ficava ali na rua Gervásio Pires, naquele trecho entre rua do Jeriquiti e quando a Boa Vista, que hoje em dia não é mais, é uma casa comercial ali. E a polícia veio e prendeu todos nós. Só não prendeu quem pulou pelo muro, pelo quintal atrás. E 2 colegas nossos conseguiram pular o muro por trás, né? Os outros todos foram presos. Isso mais ou menos umas 5 horas para 5h30 da tarde. Inclusive até alguns colegas. E dessas colegas, uma delas também foi Maria do Socorro, daqui. E naquele tempo já era minha noiva. Né? E Socorro foi presa, eu fui preso. Né? Tinha até um professor daqui também, que já está aposentado também, foi preso naquela época. O João Maciel. Não sei se você conheceu o João Maciel. Raul. João Maciel, chamado Jarbinhas. E Jarbas foi preso também. Conhecido daqui, eu, Socorro, Jarbas, né? Mas todos saíram pelas madrugadas da vida, mas eu fui o único que fiquei, né? Fiquei, e o coronel na época, o Ibiapina, famoso, que era o chefe da 2ª secção do 4º Exército. Não, 2ª secção não, ele era chefe da 2ª secção da 7ª Região Militar. O chefe da 2ª secção do 4º Exército era o coronel Bandeira, na época, que depois foi general já em 64, da militar. Eu sei que ele, depois de anegar muito comigo, de me instigar, aquela coisa toda de milico, que vocês sabem, muito nome feio para cima e para baixo, aquela coisa toda. E eu tive uma surpresa muito grande também nessa madrugada, porque a pessoa que estava sentada à máquina para bater o meu depoimento não era nada mais, nada menos do que o atual deputado Naviaé Cavalcante. Que um ano antes ele tinha sido secretário da União dos Estudantes de Pernambuco, porque ele fazia um curso de odontologia. E nós não sabíamos que ele era um cara que era militar. Também ele nunca disse a ninguém que era militar. Ninguém nunca soube que ele era militar. E ele trabalhava na 2ª secção da 7ª Região, com o coronel Ibiapina. E quando eu cheguei assim para dar o depoimento, que eu me sentei, que, assim, de frente dele, ele com a máquina aí, como está você, ele olhou assim para mim, rapaz, ele ficou tão envergonhado que ele baixou a cabeça, que ele não disse uma palavra comigo também, não dirigia ele de jeito nenhum. O Ibiapina ficou perguntando as coisas, baboseiras dele, né? Para que eu tivesse que dizer quem eram os comunistas da UEP, da União dos Estudantes. Ele disse que não tinha comunista, ele disse que não tem essa confusão de que tem comunista, não tem comunista. Eu sei que ele discordou de mim, eu também discordei dele. Ele tentou me agredir, mas terminou me agredindo, porque ele era um tipo baixinho. E eu não era um cara com hoje em dia, não. Eu era mais musculoso, mais forte. E eu acho que ele teve medo também que eu fosse ao confronto com ele, né? Aí eu sei que ele me mandou para ficar preso em Comunicável lá no 7º Regimento de Albúzios, o antigo 7º RO, na estrada de Olinda para Paulista. Hoje em dia aquele quartel tocou de novo. É o 7º GAC agora, naquele tempo era o 7º RO. E
chegamos ali, passei 7 dias incomunicável, sem ver a luz do dia, num lugar de 40 por 60. Eu não podia deitar. Eu passei 7 dias, ou em pé ou sentado. A comida entrando por baixo da porta. Sem saber nada do que estava acontecendo do lado de fora. 59. Em 61. 61. Até que um dia eu vi a porta bater. Eu sabia que era de dia porque eu via que havia uma sombra de sol e esse sol só aparecia em algumas horas que eu imaginava que fosse o período da manhã. E realmente eu tinha razão, era o período da manhã, porque quando essa pessoa bateu, que a porta bateu e depois em seguida eu vi que alguém botou a chave no cadeado e abriu a porta, que a porta tinha um cadeado. Porque a comida entrava por lá, ele não abriu a porta, entrava um pão assim de diferença, entrava a comida e entrava lá uma paradeira para eu fazer minha necessidade fisiológica. E entrava também um rolo de papel higiênico. Isso tudo no mesmo lugar, você imagina como foi a sujeira, 7 dias no mesmo tempo, né? E quando eu vi, apareceu um coronel na minha frente. Eu disse, bom, agora o negócio aqui vai ser muito ruim. Imaginei comigo mesmo, né? Ele disse, eu vim falar com você, aspirante Barbosa. Aí ele me chamou aspirante. Eu digo, esse cara me chama de aspirante, como é que ele sabe que eu fui do CPOR? Já tinha feito CPOR naquela época. Eu fiz o CPOR na década de 50, 54, 55. Ele disse, eu vim falar com você, primeiro para lhe pedir desculpa pelo sofrimento que você tem passado aqui dentro. E segundo, porque a coisa mudou nesse país. Eu disse, como assim? Ele disse, você vai saber. Saia daqui, venha comigo. Mas eu desconfiado, eu não acreditava no que estava ouvindo. Um milico me dizia umas coisas dessas, eu disse, esse cara está mentindo, eu imaginava, né? Ele disse, venha comigo. Aí eu saí com ele, aí eu vi, ele tomou o caminho assim, umas escadas, subimos as escadas. Quando eu vi lá em cima do primeiro andar, Cassino dos Oficiais. Eu sabia porque eu tinha feito estágio no 7º, porque eu fiz artilharia no CPOR, e eu conhecia bem o quartel do 7º. Eu disse, Cassino dos Oficiais, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Aí quando eu cheguei lá já tinha um capitão me esperando, Barroso. Ele disse, Barroso, está aqui, está o aspirante Fernando Barbosa. Faça o que for possível por ele, inclusive roupa, sapato, tudo, para ele sair dessa situação incômoda dele. Ele está com essa roupa horrível aí, todo sujo. Aí o senhor Barroso me chamou, me deu barbeador, me deu escova, me deu pasta de dente, sabonete, toalha, gaba, eu fui tomar um banho, né? Fazia uma semana que não fazia nada disso, né? Antes do moído, na verdade, ele bateu na porta e disse, estou deixando uma roupa aqui do lado de fora. Se der você, tudo bem. Se não der, você vem enrolado na toalha que a gente quebra o galho por aqui. Mas eu tinha mais ou menos o físico dele. Ele era um cara assim também, um pouco assim mais ou menos. Como eu não era gordo, nem era mais um tipo assim atlético. Aí a roupa dele deu certinho. Ele disse, teu sapato quanto é? Eu disse 41. Ele trouxe um coturno 41, né? Do oficial, tudo, né? Aí me levaram lá para o refeitório, era a hora do lanche, né, 10 horas, às 10h30. No Cassino dos Oficiais tem um lanche dos oficiais, né? E nesse lanche comparece o comandante, os chefes das seções, né, que é o S1, S2, S3, S4, né, que a seção S1 é administração, S2 é de relações públicas, de investigação, S3 é de logística e S4 é de organização, de administração interna. Geralmente quem dirige são os oficiais de patentes superiores da tenente. Eram 4 capitães, né? E os majores estavam lá, tudo isso, né? Aí eu já conheci alguns deles por conta do CPOR. Alguns deles ainda estavam lá. Ainda estava lá o Pinheiro, ainda estava lá o Leal, que tinham sido meus instrutores no CPOR. Mas já não eram mais tenentes, que eles foram instrutores no CPOR quando eu era estudante do CPOR. Eles eram tenentes na época, recém-saídos da academia das Agulhas Negras. Agora já eram todos eles capitães, inclusive o Lial já era major. Foi aquela alegria, né? Os confraternizando, aquela coisa toda, né? Todos queriam saber por que eu fui parar ali preso, aí eu tive que contar essas histórias todinha que eu estou contando para vocês.
Ele disse, mas rapaz, você se meteu numa confusão, não sei se entendeu. Isso, o S4, ele lá, o Valmir, capitão, também era conhecido meu, não do CPUR, mas do América Futebol Clube, porque ele era jogador de basquete do América e ele terminou sendo um dos diretores do América, que eu também fui diretor do América Futebol Clube nesse tempo. E Valmir, naquele tempo, era tenente. E Valmir também muito amigo. Eu disse, Fernando, eu vou te buscar um negócio que não vai ser bom para você não, mas você tem que ler porque o comandante quer que você veja. Era um telegrama do Ministério da Guerra, dizendo que eu estava incorporado ao serviço militar. Eu disse, mas Valmir, isso é uma loucura. E meu curso de medicina, que eu tenho que terminar. Ainda tenho aula de setembro, outubro e novembro. Eu disse, rapaz, a gente vai ver o que vai fazer. Mas você está aqui, você já é um oficial do Exército. Está aqui. Está aqui. Incorporado ao serviço militar. Aí Liel me disse, sabe o que é isso? Isso é um castigo para você deixar a vida universitária de política e ficar aqui o dia todo preso com a gente aqui para não estar fazendo as suas confusões que você vai lá na rua. Eu disse, está certo, você tem razão. Mas aí você veja a complicação que deu, porque eu tinha que fazer medicina, nesse tempo eu ainda trabalhava. Eu ainda tinha mais um tempo de Raidolinda, eu não tinha largado ainda a Raidolinda. E ainda tinha que fazer uma disciplina que eu não tinha terminado, porque o Zé Antônio daqui, que já faleceu, você se lembra do Zé Antônio Gonçalves Neto? Você foi aluno dele? Não foi mais. Zé Antônio era professor de História da América, mas como eu tinha terminado todas as disciplinas, menos a dele, porque ele não deixava eu fazer prova, porque eu não podia frequentar, porque a aula dele era de 1h da tarde às 4 da tarde, era exatamente na hora das aulas de medicina, que eu tinha muito discurso, as matérias importantes no turno da tarde. Ele não deixava eu fazer prova, me reprovava por falta de frequência. Mas eu insistia e eu me matriculava todo ano. Então eu matriculei em 67, 68, 69, não, 57, 58, 59, em 61 deu uma brecha. Eu tinha uma brecha à tarde. Eu tinha muitas matérias pela manhã e à tarde eu só tinha uma aula 2 vezes por semana, das 15 às 18 horas. Que era uma aula até com o Manuel Caetano, que já morreu, de neurologia e neurocirurgia. Aí eu dava tempo a frequentar as aulas de Zé Antônio Gonçalves. E eu realmente frequentei. Houve uns problemas, porque algumas aulas eu tive que faltar por conta das provas lá em Manuel Caetano, em medicina, mas deu para eu terminar e eu fiz uma aposta com a turma. Eu disse, por eu ser o veterano e vocês serem os alunos do curso normal, o veterano aqui sou eu vou tirar nota melhor do que vocês em Zé Antônio. Aí ficou todo mundo mangando de mim, né? Inclusive minha atual esposa, Maria Socorro. E eu fiz o que prometi, eu passei com 9 em Zé Antônio. Ele ficou indignado, porque ele não queria que eu passasse de jeito nenhum. Porque no primeiro dia de aula, quando nós começamos lá na Fafipinha, que antigamente era lá na Nunes Machado, ele levantou-se e disse, quem é Fernando Barbosa? Todo mundo calado olhando para mim, né? E eu tive vontade de ficar calado também, né? Mas depois eu vou dizer que sou eu. Ele que sou eu. Ele disse, levante-se. Aí ele olhou assim para mim e disse, bem rista assim, porque ele era muito autoritário. Este é um exemplo do estudante profissional. Profissional, porque ele não estuda, ele faz política. Ele se vale da condição de estudante para fazer política, porque ele é comunista. E eu quero dizer a você, senhor Fernando Barbosa, comigo aí, que o senhor só vai passar na minha disciplina se o senhor realmente estudar. Porque se o senhor não estudar, o senhor não vai passar nunca aqui comigo. E o exemplo dele fica para todos vocês que eu não conheço, porque na minha turma eu não quero estudantes políticos, eu quero estudantes. Foi curto e grosso assim, né? Uma grosseria incrível, né? Eu não alinhei com ele, também não cabia ligar com ele, né? Eu disse, eu estou aqui para estudar. Agora, na minha vida lá fora, professor, eu faço dela o que eu quiser. Não me interessa, senhor. Agora aqui eu sou seu aluno, tudo bem. E realmente ele ficou, rapaz, no meu pé, né? Mas aí eu para fazer as minhas provas, eu tinha que fazer uma grafia diferente. Porque naquele tempo a gente assinava a lista de frequência. E minha grafia sempre foi para a direita. E eu
Eu disse, eu vou fazer prova econômica, toda a minha, já fui voltada com as letras para a esquerda. Para confundir, para ele não saber que é a minha, porque a minha está à direita, eu faço para a esquerda, ele vai pensar que é algum canhoto que tem por aqui que faz assim, né? E toda essa prova que eu fiz foi a econografia ao contrário, né? E tirei 5 notas boas e passei com ele. Para tristeza dele, eu passei. Mas, e a vida? A vida complicou mais ainda, porque eu tinha que fazer tudo isso, e tinha que estudar, e tinha que fazer política também. Nunca parei de fazer política. E nós conseguimos, em 1962, lançar a candidatura de Miguel Arraes para governador. Nessa altura, Arraes tinha sido um excelente prefeito, né, com o apoio da gente. E nós, naquele tempo, nós tínhamos já organizado no Recife uma rede muito grande de associações de moradores. E essas associações de moradores realmente eram os núcleos políticos dos bairros que nós tínhamos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos mais de 60 organizações dessas aqui dentro do Recife. Claro que tinham algumas mais atuantes e outras menos atuantes, né? E eu cheguei a ser o diretor eu fui, naquele tempo se dava o nome de diretor de uma palavrinha que significa ensinamento, mas não era o nome que deram, foi várias diretorias, porque nós fundamos uma federação das associações de moradores, e nesse tempo também outros exemplos desses se passaram para Jaboatão, para Santo Agostinho, para Paulista, para Caruaru. E aí nós dissemos, vamos fazer uma federação de associação de moradores, né? E na eleição da federação, nós conseguimos eleger um velho comunista como presidente da federação, Amário Vanderlei. E eu fui um dos diretores, que eu fiz inclusive a campanha do Amário Vanderlei. E eu fui diretor, não era diretor técnico, né? Eu era diretor de propaganda. Alguma coisa assim, não me recordo. Tinha um nomezinho que agora me foge a cabeça que nome tinha esse departamento. E isso me dava a condição de fazer toda noite uma palestra nas associações de moradores. E nós movimentávamos as associações com palestras. A segunda era numa associação, na terça na outra, na quarta na outra. E nós fazíamos isso. E tudo isso girava em torno de condições de saúde, melhores condições de saúde, melhores condições de escolaridade, melhores condições de habitação. Quando se lutava por melhores condições de saúde, a gente estava brigando também por asfalto nas ruas, saneamento nas ruas, tudo isso. Dava uma movimentação muito grande. E nisso tudo a gente, inclusive, de vez em quando, nós levávamos políticos importantes para participar. Levávamos o Carlos Luiz, levávamos o Pelotas, levávamos o Miguel Arraes. E isso tudo deu um embasamento muito grande, que Arraes foi uma pessoa muito conhecida, e os outros todos também muito conhecidos, né? E nós pensamos em dizer, Arraes vai ser o governador da gente. E lá vem o problema dos apoios, né? E naquele tempo, no tempo que Arraes foi candidato, tinha uma eleição para senador. E nós fomos falar com o Zé Hermílio de Moraes. Por sinal tem o nome dele num posto de saúde, e fui eu que bolei aquele posto, e ele, hoje em dia é um serviço de hipertensão, diabetes e cardiologia, aí no Monteiro. Você já passou por ali? Já. Aquilo ali, inclusive, fui o nome dele. Jabas concordou e ficou o nome dele ali. E nós fomos falar com o Zé Hermílio, uma das vindas dele ao Recife. E nós convencemos o Zé Hermílio a ser candidato a senador por aqui. Ele, rapaz, ficou admirado, disse, olha, eu nunca imaginei que um grupo de pessoas jovens como vocês me viesse fazer uma proposta dessa. Eu disse, pois é, o senhor está convidado e o senhor vai apoiar a candidatura de Miguel Arraes de Alencar para governador de Pernambuco. Ele disse, eu já vi falar muito de Miguel Arraes, mas não conheço ele. Eu disse, nós vamos marcar uma reunião para o senhor conhecer Miguel Arraes, o senhor ser nosso candidato e o senhor apoiar ele. E ficou certo, e ele apoiou Miguel Arraes, fez um grande grupo político, e ele ajudou muito financeiramente. Foi ele que bancou toda a propaganda da campanha. Essa papelada toda de santinho, faixa, cartaz, o diabo, e naquele tempo se pregava muito papel de rua fora, né? Hoje em dia mais não.
E ele se elegeu muito bem, e agora se elegeu governador. Mas aí vem 64, você já sabe, e acabou com tudo isso, né? Ô Fernando, e no campo? Como é que no era campo, essa ao mesmo tempo, rapaz, no campo, aconteceu o seguinte, né? Eu era muito ligado ao pessoal do Partido Socialista, como eu falei, você havia uma ligação muito grande entre o Partidão e o Partido Socialista na época. E através de Carlos Luiz, nós conhecemos Francisco Julião Arruda de Paula. Francisco Julião. E Francisco Julião estava naquela luta em 1958 pela Liga Camponesa do Engenho Galileia, em Vitória de Santo Antão. E já havia umas explosões de pequenas ligas camponesas aqui pelo interior. E ele precisava de gente para ajudar ele. E nós, de comum acordo com a direção do Partidão, a gente resolveu fazer uma fração do partido dentro das ligas camponesas para trabalhar também essa questão da organização dos camponeses no campo. E nós começamos daí, né? Eu, como já fazia medicina, naquele tempo eu era terceiro ano de medicina, era muito fácil para mim me meter no meio dos camponeses, começar a falar de saúde para eles, essa coisa toda, e levar remédio, levar amostra, essa coisa. E nisso nós começamos a atuar. E atuamos muito. E tínhamos uma equipe boa que ajudava no campo. Eu convoquei médicos, meus colegas, estudantes. E nós começamos a trabalhar desde Goiânia até Palmares e até Vitória de Santo Antão, Galileia, apoiando as ligas camponesas. E culminou com um grande trabalho em 1962, que foi a criação da Cooperativa Agrícola dos Camponeses no Cabo de Santo Agostinho. Não sei se você ouviu falar disso. É o Tiriri? Sim, que até o presidente da República veio naquele tempo, né? Depois da renúncia de Jânio, houve aquela confusão toda, mas terminou havendo parlamentarismo, João Goulart foi empossado, e nós conseguimos. Mas havia algumas rusgas entre o Julião e o PC, né? Depois. Havia dos dois lados, né? Tanto o Julião, que não gostava do pessoal do partido, como o pessoal do partido, através de Davi Capistrano, que não gostava de Julião. Mas nós tínhamos uma meta em tudo isso, que discordávamos de Julião e discordávamos da direção do partido. Isso foi um grande problema, porque teve um ano muito difícil para nós, que foi o ano de 1961. Foi um ano difícil, porque uma fração da juventude do partido botou na cabeça da direção estadual do partido que nós, que éramos aquela fração dentro da Liga Camponesa, nós estávamos traindo o partido, que nós íamos ser expulsos do partido. Isso foram meses de discussão e terminou numa grande assembleia para decidir essa questão. E nós tivemos a sorte de contar com duas pessoas que nos defenderam a sangue e a fogo. Foi Paulo Cavalcante e Gregório Bezerra. E nós tivemos a maioria na Assembleia e nós não fomos expulsos do partido. Mas isso não deixou Davi Capistrano tranquilo, não. Ele ficou muito intranquilo. E nós dizemos para ele: Davi, o futuro dessa luta camponesa é transformar essas ligas desorganizadas de Francisco Julião em sindicatos rurais. Esse é que é o grande trabalho. E ele não percebia, dizia: não, vocês vão entregar esses sindicatos a esse vigarista desse Francisco Julião. Não pode ser assim. Porque, inclusive, nós vamos formar quadros no interior que não vai ter nenhuma ligação política com ele, vai ter ligação política com o Partido Comunista. E foi isso que aconteceu. Nós fizemos os sindicatos rurais. E Tiriri foi fruto disso. Foi fruto do sindicato que nós tomamos do Sindicato do Cabo, Rural do Cabo. E criamos grandes sindicatos, como o Sindicato de Vitória de Santo Antão, o Sindicato do Cabo de Santo Agostinho, o Sindicato de Palmares. Mas todos eles foram criados via Liga Camponesa. O Sindicato de Paulista, muito bom. E nós tínhamos figuras chaves dentro desse negócio, todos eles muito amigos meus e de Socorro. Nós tínhamos aqui na Zona Norte, que até fazia política conosco de Paulista até Goiânia. Nós tínhamos um Manuelzinho, que a base dele era a Liga Camponesa da Miroeira. Nós tínhamos em Jaboatão para Vitória, além de seu Zezé lá em Galileia,
nós tínhamos Joaquim Camilo, de Jabotão, na fronteira com Moreno. No Cabo nós tínhamos Manela Amaro, de Tiriri, nós tínhamos Gersino, muito bom politicamente, de Camaçari. Na zona da Mata Sul eram dezenas de bons companheiros, mas a grande líder era Zé Eduardo. E esse pessoal sofreu, porque quando chegou em 64, esse pessoal foi dizimado, né? Eu não sei o que foi feito de Manaus, sumiu, desapareceu. Joaquim Camilo sofreu tanto que ficou louco, não saiu mais de casa. Gersino teve que desaparecer durante muito tempo, 2 anos fora, escondido, e a gente sustentando a família dele, ele tinha 8 filhos na época. E Zé Eduardo teve que sair, correr para São Paulo. E o resto da liderança foi dizimado. Até o Júlio Santana também foi. Júlio Santana, que era de CNR. Que era um cara que ouvia pouco a gente. Era um cara que fazia as coisas da cabeça dele. Era uma liderança muito ruim na zona da Mata Sul, no litoral. Ele ficava de Barreiros também, Era Sereninha, Ipojuca, Barreiros, porque ele era o tipo de que pegava o dinheiro do sindicato para levar vantagem, né? Comprar roupa bonita, só queria andar de branco, né? Tinha mulheres de todos, vários engenhos ele tinha mulher, ele era um sujeito, era um desregrado. Mas o diabo é que ele tinha uma liderança, e a gente, para conseguir neutralizar um pouco, a gente usava muita influência do pessoal do Cabo Santo Agostinho, vizinho dele. E nós tínhamos várias ligas camponesas descendo por ali, ia até Suape, ia até Ipojuca. Nós tínhamos liga camponesa em Tiriri, nós tínhamos em Jardim, nós tínhamos em Maçangana, né? Nós tínhamos em Serraria, tudo descendo ali pela zona, pelo litoral ali, descendo para o sul. E até certo ponto a gente conseguia equilibrar a loucura de Júlio Santana. Enquanto isso, os sindicatos ganhavam força, né? O Sindicato de Palmares teve mais de 70 mil filiados. E esse pessoal era amigo nosso mesmo, a gente fazia política junto com eles. Eu frequentava a casa deles mesmo. Eles vinham para Recife, para a nossa casa. É tanto que em 64, quando eu fui preso, em 64, e que fui posto, né, fui suspenso das minhas atividades na Prefeitura do Recife, porque eu cheguei a ser médico da Prefeitura do Recife. Uma das acusações contra mim era que eu era do Partido Comunista, eu era presidente da Associação de Vereadores do Vale da Boa Vista e que eu recebia os camponeses lá em casa. Eram as acusações dentro da comissão de inquérito da Prefeitura do Recife, que pesavam contra mim. E eu tive que usar certos artifícios para escapar de não perder esse trabalho, porque era um trabalho que eu tinha. Porque o trabalho da Sudene nós perdemos também, que naquele tempo nós também entramos na Sudene. E já de entrada nos convidou para trabalhar na Sudene. O pessoal das ligas ia trabalhar na Sudene. Mas não assim, implicitamente, vocês da liga vão para a Sudene, né? Ele pensou várias pessoas, né? Eu, Socorro, e outros colegas para trabalhar na Sudene, né? E fomos nós que assumimos mesmo para fazer daquela liga camponesa da área do Cabo Santo Agostinho ali, da cooperativa Abrigo Tiriri. Quando chegou a 64 foi tudo destruído. Nosso irmão foi pregado na porta lá do edifício, ali na Delta Barreto, proibido de entrar no prédio. Aí tinha relação de vontade, Socorro, Ferraz, Fernando Barbosa e os outros nomes. E como nós tínhamos um contrato de trabalho, eles foram no RH, Recursos Humanos da Sudene, que a diretoria toda mudou, e eles pegaram esses contratos todos, olha, e utilizaram e incendiaram. Eu sei que eles incendiaram tudo isso, mas nós não temos nenhuma prova de que nós éramos os lados. Ficava só a palavra nossa contra a palavra deles. Né? Mas veio em 79, né? Quando veio tudo que acabou a ditadura militar. E nós tivemos a chance de voltar para a Sudene. Naquela altura, Socorro era da universidade. Eu também já trabalhava.
indiretamente aqui na universidade, porque eu era contratado pela Fundação Keller, na Faculdade de Medicina, mas estava afastado, porque naquele tempo eu estava na Alemanha. E nós não quisemos voltar, não dava para voltar para a Sudene, inclusive a Sudene estava totalmente esvaziada. Praticamente não existia a Sudene. Estava vazio aí, sem ninguém mais naquela época. Mas quando voltamos, pronto, foi só reassumir aqui na universidade, Socorro reassumiu também. Passamos lá na Alemanha 6 anos e tanto, quase 7. Fernando, e agora eu fiquei na dúvida. Você foi chamado para ser incorporado novamente. E aí? Como foi aquela questão lá do telegrama? Como resolveu? Lá do quartel? Sim. Eu tive que entrar na ativa do Exército. Porque eu era da reserva, porque tinha terminado CPUR. Aí fiquei na ativa lá dentro, trabalhando como um oficial dentro da 4ª bateria. Isso em 61? Em 61. Eu dirigindo 4 canhões apontados para o Palácio do Governo e para... um programa e outro para a Prefeitura do Recife. Você repara, os milímetros como eram loucos naquela época, né? As nossas baterias eram apontadas para o Palácio do Governo e a Prefeitura do Recife. Porque lá estava a Pelota da Silveira na Prefeitura, no Palácio do Governo estava o comunista Miguel Arraia, tinha que destruir esse governo. É uma loucura, né? Eu morria de rir lá dentro do quartel, o pessoal. Mas aí eu consegui, no mês de... Eu passei no 7º Regimento de Augusto, no 7º MRO, eu passei setembro, outubro, e fim de outubro eu consegui vir para o 4º Exército. Que naquele tempo não era como é hoje lá na perimetral, não. Ele era lá no 13 de Maio. Naquela parte da frente toda era 4º Exército, acoplado a ele do lado direito era a 7ª Região Militar e por trás o Hospital Geral do Exército. Eu era muito amigo de Padilha, Coronel Padilha, que ele era o chefe da Ajudância Geral do 4º Exército. Aí eu fui conversar com ele, eu disse: Padilha, eu estou com um problema seríssimo. Eu não sei se o Major Leal falou com você, que ele era muito amigo meu lá do RO. Ele disse, telefonou para mim. E é por isso que eu estou sabendo das suas coisas. Ele disse, porque eu tenho que terminar 4 disciplinas importantes de medicina e se eu não frequentar, eu vou perder o ano. Eu sou 6º ano de medicina para me formar. Ele disse, Fernando, eu vou lhe tirar de lá e botar você aqui comigo. Você vai ser meu ajudante aqui na Ajudância Geral. Aí eu disse, agora você tem que conhecer o coronel de lá, porque o coronel de lá não é muito chegado à norma. Porque o Padilha era um nacionalista, como o Leal também era, mas o coronel que assumiu lá, depois que houve as modificações, o que falou comigo na porta da Padilha não era o comandante. Era um tenente-coronel, que o pessoal chama sempre de coronel. Mas o coronel não era o que se cheirava. Mas ele convenceu o coronel que eu fosse para lá e eu fui. E ele dizia, você só tem que estar aqui às 4 horas da tarde. O resto do dia você faz o que quiser na sua vida. Eu disse exatamente para fazer o resto do meu curso de medicina. Porque na 4 horas da tarde tem o chá com o comandante, que é o general Costa Silva, e você tem que estar presente, porque ele faz questão de que todos os oficiais estejam presentes. O Costa Silva era o comandante do 4º Exército. Era o comandante do 4º Exército. E pronto. Estava 15 para as 4, eu chegava lá, estava bufado, eu subia lá, ficava com Padilha, e eu e Padilha nós íamos lá para o segundo andar lá do quartel, o salão ali, tinha um grande chá, uma parafernália de comida, junto, sanduíche, diabo, e tinha um grande tabuleiro de xadrez, assim, um canto, né, junto da mesa onde sentava o general Costa Silva, né? Aí, na primeira semana, ele não entrou em contato comigo. Mas na segunda semana, alguém deve ter falado com ele alguma coisa, né? Que tinha um bocado de reacionários lá dentro, violento, né? Que eu conhecia, né? O coronel Bismarck, o coronel Albuquerque, Cavalcante Albuquerque, né? Esses eram os processos de caçaria, eles conversavam muito com o Costa Silva. Eu vi os dois sempre, um ou outro conversando com o Costa Silva. Eu sei que lá uma semana depois, o Costa Silva me chamou, né? Lá, tomando chá, uma coisa. Ele disse, tenente, uma voz da sente aqui. Eu sentei lá. Ele disse, olha, eu estou querendo há muito tempo saber de umas notícias, mas eu acho que você pode me dar. Eu disse, quais são, general? Ele disse, você vai me dizer como é que se funda uma célula comunista no diretório acadêmico.
tá doido. Eu acho que alguém disse isso a ele, porque ninguém funda uma célula comunista no diretório acadêmico, né? Você tem dentro de uma faculdade, você tem uma facção de partido dentro de uma faculdade, né? E tem gente de todas as disciplinas dentro, mas no diretório acadêmico, eu disse não, general, não se funda um diretório de partido comunista dentro do diretório acadêmico. Ele disse, mas por que aqui todos os diretórios acadêmicos, todos são do Partido Comunista? Eu disse, quem foi que disse isso ao senhor? Ele disse, olha, não duvide de mim. Aí bateu na mesa assim com toda a violência, né? Não duvide de mim. Eu disse, não, eu estou falando com o senhor com a maior sinceridade. Eu acho o seguinte, eu acho que o senhor leu isso em algum lugar, ou leu, alguém lhe informou, porque não é bem assim. Ele disse, então me diga como é. Eu digo que a posição dos diretórios é uma posição nacionalista, tão nacionalista quanto o senhor. Aí ele ficou, disse, não, mas eu não sou comunista. Eu digo, não, ser nacionalista para nós não é ser comunista. Aí ele ficou meio confuso assim, rapaz. Eu disse, esse velho não entende de política. Eu disse, aí mas ele discordou. Disse, você não quer dizer a verdade, mas não seja por isso, tá certo. Sabe jogar xadrez? Aí eu disse, mais ou menos. Ele disse, então vamos jogar a partida de xadrez. Aí ele montou as peças no tabuleiro, a gente foi lá, o pessoal foi, aquela coisa toda, ele deu 4h30, deu 5 horas, deu 5h30, e lá ele jogando xadrez. Ele jogava ruim pra burro xadrez. E eu jogando xadrez com ele. Né? Lá para tanto ele fez uma pausa, ele fez uma pausa, daí foi tomar um chá, né? Ele disse uma pausa, ele foi tomar um chá. Daqui a pouco, mais 5 minutos da jogada, eu disse uma pausa para mim, permita, ele se permita. Aí isso, o Padilha estava lá no canto assim ainda. O Padilha disse, você não pode ganhar para ele nunca, você tem que perder, porque se você ganhar para ele, o mundo vem abaixo. Aí eu fiquei conta de que a jogada dele era boa, eu fui entregando o jogo devagarinho, sem ele perceber, né? Eu sei que ele ganhou, ele fez um checkmate e ganhou. Mas todo dia lá ele me chamava para jogar xadrez. Rapaz, olha, foi um sofrimento. Você já pensou, mais de um mês eu tenho que jogar xadrez com esse desgraçado, de segunda a sexta-feira. Mas era o jeito, né? Pelo menos eu ficava livre das manhãs e parte da tarde de fazer curso de medicina e fiz medicina. Quando eu terminei medicina, no dia 31, 30 de novembro, paguei tudo, não devia mais nada, a formatura já era na primeira semana de dezembro. Aí eu ainda tinha mais um mês dentro do quartel. Mais um mês de dezembro todinho fechado. Eu disse, o que é que eu vou fazer, rapaz? Aí Padilha disse, ó, rapaz, tem uma ideia. Eu disse, olha, Padilha, ele disse, você vai falar com Salazar, que é o coronel comandante do Hospital Geral do Exército, e você vai passar esse mês de dezembro lá com ele. Você já é médico, rapaz, né? Eu disse, é mesmo, boa ideia. Vai lá, rapaz, você não conhece ele, não? Eu disse, não me é estranho. Ele disse, rapaz, ele é muito amigo lá do pessoal de cirurgia, porque ele é cirurgião, ele é muito amigo do pessoal de cirurgia da Faculdade de Medicina da Federal. Aí foi que eu me lembrei que tinha um professor Salazar, que eu nunca tinha visto, que ia lá de vez em quando, né? Que era ele. Aí ele me recebeu muito bem, disse, que bom, fica aqui comigo. Você faz o que? Eu disse, clínica médica. Ele disse, ótimo, vai fazer um ambulatório de clínica pra gente aqui. E eu fiquei o mês de dezembro fazendo ambulatório de clínica. E aí fui dispensado normalmente no fim do ano, cumpri o meu estágio obrigatório. E comecei minha vida em 62, né? Estudei em Goiaba, Liga Camponesa, Paqueiros, Camal, Prefeitura do Recife. Foi um. E a campanha de Arraes, né? Que é em 62. Em 62, e nós ganhamos a eleição. E eu fui coordenador da campanha de Arraes em Caruaru, para o Agreste todo. Porque eu conversando com o Emílio é um cara muito inteligente, Emílio Moraes. Ele disse para mim, a gente vai ter muito problema por conta de apoios. Eu disse, inclusive a Arraes sabe disso. Ele disse, porque muita gente no interior corrompido quer dinheiro para apoiar. E nós não podemos fazer uma campanha dessa, uma distribuição de dinheiro de jeito nenhum. A gente vai distribuir material de propaganda, material para, né, combustível para os carros da gente, tudo isso, mas o negócio de chegar, do coronel fulano de tal do interior, estamos aqui, tantos milhares de reais para apoiar. Não vamos fazer isso. E nós precisamos de gente assim estratégica para trabalhar o estado todo. Aí um colega nosso de engenharia, Paulo, ficou responsável pelo sertão, com base em Petrolina. Eu fiquei responsável em Caruaru, pelo Agreste. Né?
Em Arco Verde ficou um colega nosso que era de Arco Verde também. E aqui no Recife, Zona da Mata, foi dividido, né? Que era onde concentra mais o número do eleitorado, ficou dividido para um bocado de colegas nossos. Né? E nisso a campanha funcionou bem. E nós ganhamos a eleição, rapaz, numa luta tremenda contra a maior reação do mundo, que juntou tudo contra nós. Você imagina a igreja de escambau. Agora, um setor da igreja nos apoiou, foi o pessoal da JUC, na época. Esse pessoal nos apoiou. Inclusive, uma pessoa que trabalhou muito na época e que você deve conhecer, que é daqui da Universidade da Ilha, da frequenta daqui, é Silke Weber. Ela já está aposentada, mas frequenta para a pós-graduação. Né? Silke era uma das lideranças da JUC na época. E ela se dava muito bem com a gente do Partido Comunista. A campanha foi uma campanha muito bonita. Ainda bem uma eleição. Pena que eu tenho tudo isso é que em 64 matou nossa liderança camponesa toda. Né? E o que foi encontrado de corpos de cadáver na estrada entre Caruaru e Campina Grande, inclusive mutilados para ninguém reconhecer quem era o corpo. Naquele tempo não tinha DNA para fazer nada, nem nenhuma família ia reclamar exame de DNA, nem coisa nenhuma. Pouca gente sobrou naquele tempo no campo, pouquíssima gente. Sobrou quem a gente escolheu uma parte, uns que resistiram porque eram fortes, mas terminaram doentes, como Joaquim Camilo, que eu te falei, mas Eduardo e Jacinto tiveram que se ausentar. Mas o resto, o Mandelzinho sumiu, ninguém sabe aonde foi que acabou o Mandelzinho, que era daqui da Pirueira, trabalhava com a gente esse litoral norte aqui todo, Igaraçu, Goiânia, por aí, Paulista. E nós tivemos que sair, né? Porque de 64 a 73 eu fui preso 11 vezes. E cada vez mais a coisa apertava. E a última vez foi muito difícil. Porque o nosso ex-dirigente e responsável da época que eu era contra ele deixou uma pasta dentro do British Country Club com tudo do partido dentro da pasta. E ele era o diretor financeiro do partido. Bruno Maranhão. Já ouviu falar nisso? Resultado, a família riquíssima mandou ele para Paris, a França foi isso, não conseguiu tirar ele. Mas essa debate do partido em 73 foi muito violenta. E naquele tempo o pessoal do DOI matava. E eu estava na relação, eu era o 54º para ser chamado. E o pessoal dizia, Fernando, tu dessa vez tu não volta não. Aí eu saí para o Rio de Janeiro com o socorro e fui para a Alemanha. Saí com documentos falsos. E conseguimos tudo isso através de uma pessoa que talvez você jamais iria acreditar que fez isso com a gente, Armando Sotomayor. Foi ele que conseguiu passaporte, documento, tudo com a gente. Nós saímos daqui para o Rio. Do Rio para a Alemanha. Naquele tempo não tinha computação. Eu sei que no Rio houve problema, porque no Rio nós passamos mais de uma hora numa sala esperando a ordem para poder ir para entrar no avião. Eu disse, eles estão tentando telefonar para Recife para saber quem somos nós. Mas depois de tantos caras lá, eu vi que eles estavam lá no telefone. E eu percebi de que eles cansaram e não conseguiram a ligação. Até que eles liberaram, porque o avião tinha que sair. E tinha mais umas 4 ou 5 pessoas para sair também. Mas eu tenho a impressão que eles botaram alguém dentro do avião para ir fiscalizando a gente. Porque eu não durmo em avião. E pelas madrugadas da vida, estava todo mundo dormindo no avião e um cara tirando fotografia de todo mundo. Um cara fotografando. Tirou minha foto de socorro da menina, porque nós devemos para a menina também. O Bartira, Betinho e Marina. Você conheceu o Bartira? Sim. É a minha filha mais velha. E lá na Alemanha nós ficamos exilados lá. Fomos recebidos pela Ecumênico Studienwerk, uma organização
religiosa, mas da Igreja Católica Protestante Alemã, né? A Igreja Luterana e da Igreja Católica. E eles faziam essa ajuda ao povo políticos do terceiro mundo perseguidos. E nós ficamos sob a tutela dele, e eles deram uma bolsa para nós. Mas eu descobri na Alemanha que eu podia ser médico na Alemanha. Aí eu fiz o concurso de Estado para ser médico. Aí a nossa situação financeira melhorou tremendamente. Eu passei a ser um médico como os outros médicos da Alemanha. E foi difícil voltar, porque eles não queriam que eu voltasse. Mas eu voltei. Minha vaga ainda ficou guardada por um ano. E o meu chefe telefonava, escrevia: Fernando, quando é que volta? Fernando, quando é que volta? Até que uma vez eu fui lá e disse a ele: não voltava não, eu já estava organizado aqui. Estava trabalhando aqui. E quando nós voltamos, já meados de 80 e pouco, a anistia já tinha passado, né? O pessoal tinha colocado o nosso nome para voltar para a Sudene, porque houve a possibilidade de voltar para a mas olha, não queria nada. Eu voltei porque fui trabalhar novamente no Hospital das Clínicas, que naquele tempo a gente conseguiu tirar do Pedro II para cá. Uma situação dificílima também, que o pessoal fez greve para não sair de lá. Mas o hospital funciona até hoje, precariamente, mas funciona, porque não há dinheiro. Tentamos tudo, faz uma fundação aí, mas o pessoal do PT não concorda, diz que fundação é entregar aos capitalistas, o hospital não é bem isso. É isso, né? E essas 11 vezes presas, que você foi preso, Fernando? Sofrimento. Como é que... Sofrimento. Ter que dizer coisas que eu nunca disse. Saber quem era quem. Como funciona tudo. E eu sofri tortura, tudo, mas nunca falei nada. Agora, alguns colegas nossos, não, alguns colegas nossos, que inclusive são meus amigos ainda hoje em dia, eu sei que eles falaram, inclusive a mim. E por conta deles terem falado é que dava essa complicação comigo, né? Eu tinha que negar. Até onde eu resistia, porque eu era forte, até a cabeça com difícil, eu aguentei, né? Mas eles podiam, se eu tivesse caído em 73, eles podiam ter me matado, como mataram em 75, mataram o menino jornalista lá em São Paulo, né? Eles enforcaram, eles disseram que foi o rapaz que se enforcou, mentira. Eles mataram o Miguel aqui. Miguel, isso não eu discordei muito de Miguel e de Ricardo Zaratini na época, porque eu achava o seguinte, eu achava que a luta era pelo sindicato rural, e os dois não, era pela Revolução Camponesa. Eu dizia: Ricardo, não é possível se fazer uma Revolução Camponesa, isso aqui não é a China não, rapaz. Aí Ricardo botava na cabeça que tinha que seguir os exemplos de Mao Tse Tung e tomar o campo, uma grande guerrilha. E eu contra, até que uma vez lá em casa, mesmo levando minha máquina, que nunca mais voltou, uma máquina de escrever que eu tinha, eu levou emprestado, coitado, não pôde devolver, que mataram ele, né? Eles foram embora ligados comigo, com socorro, quem não concordava, fazer a tal pretendida revolução camponesa deles, que não deu nada, né? Só deu foi Ricardo hoje em dia ser um mutilado, todo arrebentado. Até pena você ver Ricardo Zaratini hoje em dia. Você conheceu? Não conheci. Conheci só de ler alguma coisa sobre, mas pessoalmente. Mas foi isso mesmo. A minha vida mudou, né? O Julião tinha essa ideia também, né? Tinha, mas era da boca para fora. O Julião, na realidade, ele não sabia nem o que ele queria. E ele tinha um lugar-tenente que era um sujeito altamente perigoso, Polomir Moraes. E o Clodomir, para mim, e para muitos setores naquela época da política, o Clodomir era um cara infiltrado dentro da Liga Camponesa para entregar tudo da gente para os militares. Foi o único que não sofreu um Padre Nosso de penitência de 64 em diante. Pelo contrário, ainda foi nomeado para uma comissão internacional para discutir política do trabalho no Chile. E a nomeação dele foi através
da Organização Internacional do Trabalho, e que quem mandava naquela época na Organização Internacional do Trabalho era a CIA americana. E uma vez a RAIS teve uma informação concreta de setores do próprio Exército Brasileiro e passou para a gente, de que Clodomir era um cara infiltrado e ele era um espião. E a pessoa que disse isso, o Miguel Arraes, eu sei quem foi, ele já morreu, era o coronel Beto Freire, que tinha sido nosso secretário de segurança aqui no governo de Arraes de 62. Mas Julião achava que Clodomir era grande figura, que falava com Mao Tse Tung, falava com Fidel Castro, falava com todo mundo, né? Tinha trânsito para todo canto, né? Aí cria essa loucura da guerrilha no Brasil. E você sabe que os fogos guerrilheiros foram desmantelados num sítio apagado de óleo, né? Não foram todos presos. Quem só escapou, quem fugiu. E depois desse fracasso de Julião, que aí depois ele sai de vez, vai-se embora, vai para o México. Aí vem Ricardo com o partido dele fazer a Revolução Camponesa, que também não fez e não podia fazer, porque não ia dar certo de jeito nenhum. Porque Ricardo foi do PCdoB, não? Não, Ricardo era partidão antigamente, né? Depois saiu, rompeu, se juntou com Marighella, depois saiu de Marighella, criou o PCBR. Aí fez aliança com o João Palmares, com o Thiago, aí naquela altura havia muitas alianças entre eles, né? Fernando, na campanha de Arraes, nos jornais, tem uma imagem que eu acho que sempre pergunto para ver se alguém lembra. E tinham colocado, em 62, no finalzinho, já perto das eleições, o pessoal do João Cleófas tinha colocado uma instalação de madeira e denominado de Muro de Berlim, ali na Avenida Guararapes com a Rua do Sol. E saiu uma charge, saiu as fotos, depois uma charge no jornal, com o Arraes construindo o Muro de Berlim, fazendo uma representação do que se Arraes ganhasse, iria dividir, né, a cidade, né, como aconteceu na Alemanha. Tu lembras disso, dessa manifestação, dessa... Isso foi uma tentativa, né, mas não deu certo da parte deles, né, porque caiu no discreto. Inclusive houve uma batalha campal por conta disso, né, em plena Rua do Imperador. Que terminou um colega nosso sendo atingido por um coco na cabeça, que por conta disso teve até uma concussão cerebral. Ele não bota que não está nem aqui, já está em São Paulo há muito tempo, né? Fruto dessa confusão. Que era uma provocação deles, para dizer que a Arraes ia fazer um muro de Berlim. Nós já estamos preocupados em fazer muro de Berlim, não havia nada disso. A mesma coisa de dizer que os sindicatos rurais estavam recebendo as fardas para a guerrilha, para fazer a guerrilha, né? A lá Fidel Castro aqui no Nordeste, né? Isso é outra mentira, né? Inclusive mostraram até a roupa no jornal, né? Uma roupa azul, uma letra, né? E armas, tentavam mais armas. Pelo contrário, quem tinha as armas eram os usineiros, porque eu estava na ajudância geral do Quarto Exército em 1961 e vi quando um coronel, como era o nome dele, meu Deus, era... não me recordo o nome dele. Eu sei que ele discutia com Bismarck e discutia com Albuquerque. Por que as armas estavam saindo da 7ª Região Militar para entregar Zé Lopes de Siqueira Santos na usina e Zé Lopes distribuir com os usineiros da zona da Mata Sul para combater os sindicatos rurais. Como é que se ia recolher essas armas? Porque as armas não podiam ser emprestadas a armas, privativas das Forças Armadas não podem ser emprestadas a civis. Eu sei que os 3 oficiais coronéis estavam discutindo isso. E eu trocando de roupa cada dia que eles não me viram. Aí eu passei isso para o pessoal e digo, está acontecendo isso, eles estão distribuindo armas e quem é a pessoa que está pegando as armas é Lopes de Siqueira Santos. E você vê que em 64 ele metralhou o pessoal com as armas do exército, lá na usina, e matou um bocado de gente.
Você logo precisa da usina central? Da usina Cachoeira Lisa. Cachoeira Em Ribeirão. Nós tínhamos vários sucedeiros muito violentos. Nós tínhamos em Bom Jesus, Arthur Lopes, que é irmão dele, né? Ele em Ribeirão, aqui na zona da Mata Norte, em Goiânia. Meu Deus, senão tem o cimento na sala, tem essas coisas todas. Né? Até aqui em Casa Forte. Parece que ainda está vivo ele. Não me falha na memória agora o nome desse. Eles três eram muito ligados ao pessoal do Exército, muito ligados à Bandeira e a Ibiapina. Eu vi várias vezes eles entrando lá no quartel. Como eu assisti à reunião de Cito Sampaio, governador da época, com Costa e Silva, e essa reunião rebolou até quase 9 horas da noite, com o Lotters, aquele general americano ligado ao Departamento de Estado para assuntos de guerra. E o cara falava português. Porque a sala nossa da ajudância ficava vizinha da sala do comando. E a gente via quando eles passavam para entrar na sala do comando. Eu vi quando passou o Waters, o Cid Sampaio, e os dois ficaram lá. E nessa noite eu fiquei até tarde para ver a hora que eles saíram. Eu saí e eles ainda ficaram lá. Eu fiquei de conta que estava fazendo serviço aqui, só para ver a movimentação. Eu não vi sair. Para você ver como a influência americana era muito forte naquela época junto aos militares brasileiros. Era muito forte. E os militares, por sua vez, pegavam esses coronéis do interior, esses senhores de usina, esses usineiros, né? E botavam eles de frente para fazer frente à política. Nossa. Porque tinha todo aquele dinheiro da Aliança do Progresso, né? Que chegava. Eles sempre tiveram muito dinheiro. A gente aqui não tinha nada. Eu saía de ônibus para visitar rios camponeses no interior. Saltava no cabo na ponte dos Carvalho. Aí você ia te perguntar, por que você não saltava no cabo? Eu não podia saltar no cabo. Se eu saltasse no cabo, na parada do ônibus do cabo, já estava lá os espiões de Padre Melo para me denunciar e correr para a delegacia para dizer, doutor Fernando entrou no mato aí. Eu só estava na ponta dos cavalos e ia pelos engenhos por dentro para poder chegar em Tiririca, Camaçari, né? Serraria, Jardim, Maçangana. A pé. A pé com minha mala, levando remédio, levando tudo, né? Levando material para distribuir com eles. Era uma época muito difícil para nós, mas a gente fez tudo com a maior boa vontade. Ninguém nunca chorou de que estava se esgotando, que estava se acabando, nada disso. Pelo contrário, a gente tinha força suficiente para enfrentar tudo isso. E ainda por conta daquele filme na Sudene, que foi o filme que passou até no São Luís. E antigamente, antes dos filmes principais, passavam uns noticiários, umas coisas, né? Aí passou o filme da Sudene da fundação da Cooperativa Agrícola de Tiririca. E numa das filmagens aparece como que os camponeses assimilaram a ideia da cooperativa, né? Então foi filmada a reunião deles com o pessoal da Sudene, a reunião com o Celso Furtado, né? a reunião com o organizador deles, que era o médico Fernando Barbosa. E apareceu eu na filmagem, eu falando para uma plateia de camponeses, né? E eu estou batendo com a mão assim na barriga. Eu não sei porque, eu tenho a impressão que eu estava falando de alguma doença abdominal, de alguma coisa, ou de fome. Aí, numa dos meus interrogatórios, você no filme, você estava querendo botar as armas na cintura dos camponeses, você estava mandando os camponeses botar arma na cintura, que pelo filme você está batendo assim, né? Aí eu, isso é uma maluquice.
ensina a camponesa para a cintura. Se ele tiver arma, ele sabe botar, não sei dizer como é que ele vai botar, não, na verdade. Mas você não ensina a camponesa a botar a arma na cintura. Tá? No filme, tá vendo ele no filme lá, ó, a mão assim. Ridículo isso. Mas na época era essa muitos extremos, né? Muita loucura. E o partido, como é que atuou depois da 64? Como era mais ou menos a estratégia? Porque ficou bem difícil, né? Ficou difícil. Mas nós tínhamos que apoiar o que restou do sindicato, reorganizar o sindicato. Aí foi o negócio, juntar o que sobrou. Aí nós tivemos que ter um lugar para reunir. Aí, rapaz, o maior cara de pau da gente, a gente alugou uma sala ali junto do Grande Hotel. E hoje em dia não é mais Grande Hotel. Ali atrás, daqueles prédios ali, nós alugamos uma sala ali. Bem no meio de todo mundo. Um lugar muito super movimentado. E aí entrava cedo ali, ninguém sabia nem quem estava ali. E ali nós começamos a ir pensando o pessoal no interior, chamando eles para discutir com a gente, para ir refazendo todos os sindicatos mesmo. Onde é que a gente podia refazer os sindicatos? E começando o trabalho esse trabalho levou uns 5 anos para a gente conseguir alguma coisa. Mas a partir da década de 70 já tinha uma coisa feita já. E quem ajudou a gente muito nisso foi o camponês, que foi o presidente da Liga Camponesa de Camaçari, Jacinto dos Santos. E Jacinto, por ser uma pessoa pouco vista aqui no Recife, ele tinha um trânsito aqui danado, ninguém sabia quem era Jacinto. Sabia, mas não, né, claro. E Jacinto saiu, ia para todo esse município todo para ver o pessoal, falar com o pessoal, para voltar para o sindicato, e convencer o pessoal de que se tem que voltar. Sem o sindicato rural, os camponeses não iam ter mais condições de aspirar nada na vida, né? O sindicato é a força política. Eu sei que a coisa mudou. E até os novos tempos levou a entrar alguma coisa na cabeça da camponesada. Você vê que hoje em dia os sindicatos são bons no interior. Não são mais sindicatos fracos, né? São bons. Até os sindicatos reacionários, que era o sindicato das usinas, que eram muito ligados aos usineiros, e uma coisa era o sindicato do campo, outra coisa era o sindicato dentro da usina. Aqueles operários da usina. Eles não queriam ser chamados de camponeses de jeito nenhum. Aí realmente eles não eram camponeses, né? Eles já eram, mais ou menos, operários mesmo. Trabalhavam nas fornalhas, trabalhavam nas máquinas, trabalhavam, né? Até esses mesmos. E tanto ver a luta do pessoal, esse pessoal eles terminaram se chegando a nós e melhorou também. Porque hoje em dia os sindicatos das usinas são bons sindicatos das usinas. Depois com essa falência toda dessas usinas, essa coisa toda, eles organizaram tudo isso. Melhorou muito. E não tem mais vez no canto de você chegar lá com uma proposta reacionária, não. Não tem mais vez. Que aquilo que para nós era difícil, era fazer com que o senhor de engenheiro usineiro assinasse a carteira do trabalhador, hoje em dia é uma coisa que é normal. Ter carteira assinada, ter as férias, né? Ter o 13º. Antigamente você falar disso. 13º. Nossa Senhora. Por causa disso você viu o que aconteceu em Itambé, né? Teve um do Estreliano também, né? Da chacina da usina. Eles disseram que iam pagar o 13º aos camponeses lá em Itambé, né? Quando o pessoal chegou na porteira do engenheiro, eles detalharam. Tem até um trabalho aqui, feito aqui em História, sobre essa questão rural lá no engenho de Itambé. Não sei qual é o colega de vocês que fez um trabalho de mestrado sobre isso. Muito interessante. E aquilo tudo é verdade. Porque a Liga Camponesa de Itambé naquele tempo era uma liga muito forte. Que depois, por conta de Joel ter mudado de posição e se ligou ao pessoal Joel discordou de Julião e ele entrou na outra linha de atuação. Joel Câmara. O
pessoal ficou sem ter mais ligações com a gente do partido, nem ter ligações com ninguém, ainda mais com a loucura de Joel e João Alfredo. Viu naquela confusão que deu com urgência tudo isso. E depois Joel, hoje em dia, é advogado de usineiro. Não tem mais nada a ver com nada disso. Porque ali é de um grupo trotskista, né? Tem o Jeremias também, né? Exatamente. Eu não quero dizer que Joel era trotskista, né? Porque Joel não era. Mas ele permitiu que Jeremias entrasse na luta e Jeremias era ligado aos trotskistas, ele era um dos dirigentes trotskistas. Né? E não fazia sentido naquele época. Trotskismo naquele época. Que exemplo a gente tem? Ele é um Trotsky em luta camponesa nenhuma, ele é um intelectual que discordou de Stalin e por isso foi assassinado. Né? Mas era uma fração aqui na América do Sul que era contra o Partido Comunista. E o Partido Comunista da América do Sul sempre foi ligado à Rússia, a Stalin, essa coisa toda. Que essa dependência foi muito ruim para todos nós. E a gente discordava muito dessa dependência. Mas outros companheiros não achavam que não, que Paulo Cavalcante mesmo, coitado dele, ele era ligadíssimo da vida. Mas a coisa muda, né? A história está aí para contar que muita coisa mudou, né? Ô, Fernando, e quando você e o professor Socorro voltaram, quer dizer, ainda no exílio, né? Tinha o convívio com outras pessoas que também estavam fora, com a rádio, tinha alguma articulação política já naquele momento, 78, 9? Sim, muito grande. A gente trabalhava na Alemanha, mas o centro nosso de política era Paris. E nós estávamos em Paris todo mês. Eu pegava meu carro, rapidamente, em 4 horas do dia eu estava em Paris. E nós fizemos todo um trabalho junto a Miguel Arraes para a volta dele. E realmente a volta dele foi um dos maiores comícios que Recife já teve, aquele de Santo Amaro. Você não tinha nascido ainda não, né? 79? Não, nasci no ano seguinte. Em 80, né? 80. Foi um comício, rapaz. E os jornais estão aí, se você for pesquisar no jornal, você vai ver que em Santa Amaro, aquele Casimiro, aquelas ruas todas. E eu não assisti o comício, porque quando eu já voltei na década de 80, esse comício foi em 79. E a Arraes sempre dizia pra gente, eu vou chegar no Brasil primeiro do que vocês. E realmente ele chegou. Mas nós reunimos frequentemente, discutimos isso. E só nós, em 1977, eu vim escondido ao Brasil para levar uma pessoa para conversar com a gente lá na Europa. E o meu trabalho era o seguinte, de acordo com a reunião que a gente discutiu lá na França, era trazer a pessoa mais influente daqui para ir discutir conosco o problema da política de Pernambuco, em especial do Nordeste e do Brasil, lá com a gente. A gente viu o rumo, porque a coisa estava numa efervescência muito grande. A década de 70 foi uma efervescência política violenta, né? E reuni aqui com o pessoal, Pelotas, com Jaba, com Jader, como cabinete, claro que tudo foi escondido, porque se o pessoal me visse, eu estava preso de novo. E o pessoal concordou que quem ia para a Europa comigo era Jarbas, que tinha sido deputado federal eleito em 76. E eu tive com Jarbas e marcamos um encontro no Rio e combinamos o nosso encontro em Paris. E eu ia para o aeroporto esperar ele. E assim fizemos, eu e Socorro. Ele disse, eu não posso chegar em Paris, eu não sei falar inglês, não sei falar francês, só falo português, eu vou me perder, que eu nunca saí do Recife, de Brasília, Rio, São Paulo. Vocês têm que me esperar lá. E nós fomos esperar ele. E botamos Java lá com a gente, tínhamos lá um lugar para ele ficar, uma hospedagem com tudo. Ele levou a mulher dele para tornar a coisa assim muito familiar, a viagem de família, a primeira mulher dele.
meninas ficaram com as avós. E Java passou uma semana com a gente lá. E nós discutimos muito sobre o Pernambuco. E convencemos ele a ser o candidato ao Senado em 78. Perdemos. Porque ganhou a eleição, porque na soma dos votos, e naquele tempo podia somar votos, né? Somou o voto de Cid Sampaio com o de quem, meu Deus? Com o de Marco Antônio Maciel. E Java perdeu a eleição. Mas não teve nada. Depois, em 80, de 89 de volta aqui, aí começou a política toda. Em 82 foi a eleição. E nós, mais uma vez, perdemos com o Marco Freire. O voto vinculado, né? O voto vinculado mesmo botou Java, né? Porque somava os votos, né? Para senador, Cid com Marco Antônio, somando os votos dos dois, vinculado era da mesma, da mesma facção, né? Mas em 82 aí já foi diferente. Em 86 ganhamos a eleição, realmente, com Miguel Arraes. Mas foi uma campanha dura também, foi boa. E uma coisa curiosa, essa eleição de 86 tinha aquela aliança do Julião com o Zé Múcio, né? O Pacto da Galileia, né? Teve essa palhaçada do Julião, né? Foi fazer essa coisa de louco, né? Discordar de Arraes, porque Arraes estava ligado aos comunistas e não havia nada pior para Pernambuco do que se eleger alguém comunista, né? Mas você vê a cabeça de Julião, cara. Julião realmente, no fundo ele era um anticomunista. Ele era um cara narcisista, vaidoso, de esquerda na cabeça dele, não tinha nada. Esse era filho de um coronel de interior, né? O coronel Sinés Arruda de Paulo era um latifundiário dos maiores da zona da Mata Norte, né? Era em Bom Jardim, né? A Fazenda Espera era um mundo. Não sei se você chegou aí lá. Não. Hoje ele espatifou porque o velho morreu. Bom Jardim, né? Bom Jardim, né? Uma parte ficou com o Julião, depois o Julião tinha 4 irmãos, mais 2 irmãs, aí dividiu tudo e eles mesmo acabaram com tudo, venderam tudo por ele mesmo. Não existe nada do que era a espera de antigamente. Que eu conheci muito a espera. Fui lá várias vezes, quem tinha uma liga camponesa bem perto, de João Alfredo, que é vizinho de Bom Jardim. Nós tínhamos uma liga de Limoeiro também, que era perto de Bom Jardim. Mas Julião tomou aquela posição política horrorosa, né? Mas ainda bem que não pesou muito no somatório dos votos mesmo, não conseguiu arranjar voto, né? E Fernando, quando essa reunião com Jarbas e Arraes também, né? Estava na reunião. Também foi aí que começou a Arraes aproximar-se do MDB e depois foi MDB? Foi nesse momento? Foi nesse momento. Do PTB, do antigo PTB e depois PDT de Brizola, ele não... Não, porque Brizola, quando voltou, deram o golpe nele, né? Acabaram o PTB dele, né? Uhum. Ele teve que criar um partido PDT. Né? Porque o pessoal do Rio se apoderou do partido dele, o PTB. Que não era dele, era de Vargas, né? Uhum. Vargas foi quem criou o PTB, né? Mas foi outro cara contraditório, o Brizola, né? Porque o Brizola, em muitas reuniões conosco, ele dizia, não, Arraes, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a Revolução Brasileira, você da Bahia para cima você vai tomar conta, da Bahia para baixo quem vai tomar conta sou eu. Não se pode fazer política um semelhante quadro, né? Montar um quadro desse, isso é uma coisa inimaginária, né? Ninguém podia imaginar que Arraes ia ser um revolucionário para tomar conta do Norte e Nordeste e Brizola do Sul, Sudeste. Não, isso não fazia sentido, né? Aí nós víamos, né? O pessoal, a loucura dele, né? Não tínhamos que tomar outra posição. Ia ligar com ele, por isso deixei ele, né? Nas maluquices dele, né? E tanto que ele volta para o Rio de Janeiro, cria o PDT, e sempre foi um cara muito polêmico, né? Ele termina se elegendo, né? Governador. E mais de uma vez foi governador lá no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Porque tem uma reunião em 79, né? Em Lisboa, para a recriação do PTB na época, né? O Arraes não participou, você participou? Não fui não. Mas eu tenho amigos que estavam lá. Saíram da França para lá para ver isso. Sérgio foi. Sérgio Menezes.
E foi para ver, né, como é que a coisa se comportava, né? Mas a gente, quando volta, já vem decidido de entrar no MDB da época, né? E foi muito bem recebido por todo mundo do MDB, né? Nós tínhamos alguns quadros do MDB naquela época. Ulisses era um deles, Teotônio Vilela era outro. Temos reuniões aqui muito boas, eu, Arraes, Teotônio, Ulisses, né? Muito boas reuniões. E realmente a gente conseguiu fazer uma década de 80 de uma política assim, muito positiva. E nós progredimos muito, né? A ponto de eleger a rádio em 86, não digo fácil, mas não foi difícil. Não foi difícil como 82, como 62. Foi mais fácil. É pena que eles conseguiram fazer o que a gente pretendia, né? A RAI realmente não montou um bom secretariado em 86. A essa altura ele já estava com outras alianças. Eu já estava deixando de falar com ele. Terminei a partir daí sem falar com ele mais. E o socorro. E ele morreu e a gente não começou mais nada. Não mais nada sobre política. E nós queríamos fazer em 86 um governo diferente, né? Inclusive na saúde, que era a minha área, né? E fizemos um programa de saúde que era uma coisa fantástica. Inclusive descongestionando aqui na metrópole principal Recife, né? Dessa questão da saúde, né? Que tudo era tudo município, tudo município. O que você vê hoje, que Eduardo fez, esses hospitais regionais todos, aquilo tudo era a proposta nossa de 86. Você vê que a coisa foi feita quantos anos depois? 20 anos. Mais de 20 anos depois. 25 anos depois. A gente queria exatamente isso, descongestionar o Hospital da Restauração e criar os hospitais regionais. Do Metropolitano Norte, que hoje em dia é o Hospital Miguel Reis, entre a Avenida Paulista, né? O de Jaboatão e o do Cabo Santo Agostinho. E criar esses serviços que hoje em dia eles chamam de UPA, que era exatamente isso, era a porta de entrada do doente, exatamente no distrito onde ele morava, né? No distrito, no bairro, né? Daí eles iam para esses hospitais regionais, mais próximos, né? Desses grandes ambulatórios. E em caso de cirurgia era que mandava para a restauração, ou para o Getúlio Vargas, ou para o Agamenon Magalhães. Tudo isso, né? E aí vem com a proposta em 86 de botar Ciro de Andrade Lima, secretário de saúde. Aí a proposta dele foi cuidar das mães e das mulheres. Não faz sentido, né? Se você está cuidando de uma coisa maior, por que está preocupado? Mulher tem que parir, tem que ser parto natural. Isso é uma coisa menor que se resolve de outra maneira, né? Não é descrendo de uma política de saúde para a mulher, não. Pelo contrário, a gente queria, inclusive a gente estava discutindo na época, em 86, o problema do câncer de mama da mulher. E a gente tinha que fazer exatamente esses exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, a mamografia bilateral nas mulheres. Né? Nem isso o Ciro fez. Ficou a conversar com essa coisa de criar nas maternidades um lugar para conversar com as mães, para tirar da cabeça dela o negócio de parto cesariano, para fazer parto natural, e nisso não se fez nada em saúde. 4 anos perdidos de saúde no Estado, de 86 até 90. Aí a gente perdeu a paciência, né? A educação também, que Socorro perdeu a paciência, deixou. E por aí foi, né? A gente não falou mais com a Raiz. Até porque teve uma reunião chata na casa dele de manhã cedo, 2 semanas depois da eleição, que já estava contando os votos, já estava nos finalmente, porque naquele tempo não tinha a velocidade que tem hoje. E a gente já sabia que a Raiz estava com a eleição ganha, né? E nós fomos muito cedinho, porque a Raiz sempre foi madrugador. A gente morava aqui em Caxangá, e Socorro, vamos cedinho lá, a gente toma café com a Raiz e conversa com ele. E quando chegamos lá, rapaz, ele realmente já estava indo para o terraço do
tomar o café dele, né? Com a Madalena. Aí conversa vai, conversa vem, a gente começou a falar da eleição, tudo isso, né? Lá bastante. A Madalena olhou assim para mim, Socorro, e disse: agora, de uma coisa, Fernando e Socorro, vocês tenham certeza. Cada vez mais agora a rádio vai se encontrar menos com vocês, porque ele agora tem que tomar uma posição diferente como governador eleito, entendeu? Assim, eu estou te dizendo. Eu disse: quer dizer, doutor, que agora você ficou diferente. Aí ele ficou calado assim, rapaz, calado. Ela ainda tentou falar: não, mas vocês não estão me entendendo. Eu digo: não, Madalena, nem está entendendo. O negócio é o seguinte: é não conversar mais com o doutor Miguel. Tudo bem. A gente não está aqui querendo forçar a conversa com você. Vimos dar as congratulações pela vitória e já estamos de saída, viu? Até logo. Essa foi a última vez que nós falamos com a Raíssa Madalena. Ele morreu e eu não falei mais com ele. Fui ao enterro dele. Não por ele, porque vieram os amigos de São Paulo e queriam que eu levasse lá no cemitério de Santa Amaro para... Eles queriam filmar, né, como é que foi a movimentação do povo no enterro de Raíssa. Realmente foi muita gente, né? Foi um enterro de milhares e milhares de pessoas. Mas nós não conversamos mais política, nunca mais com a Raíssa. E ele entregou aos amigos dele, à família dele, o secretariado dele, e fez um péssimo governo. 86. Essa turma dali se perdemos a eleição. Perdemos a eleição. Você foi filiado ao PMDB, não? Quem? Depois você se filiou? Fui do MDB, PMDB. O partido era na clandestinidade do partido também. E o país era sempre do partido, né? Depois, em 91, nós transformamos o partido aqui em Pernambuco. A luta foi boa. O partido mudou de Partido Comunista Brasileiro para PPS. E foi uma campanha nacional que nós conseguimos, né? Inclusive o companheiro Malina, lá em São Paulo, lutou muito por isso também. E hoje ainda estou no PPS. Vida, né? Acabou o seu tempo, né? Não. 5 horas quase. Quer alguma coisa, falamos alguma coisa para concluir, fazer um último registro? Não. Eu acho que a gente falou. Eu acho que eu falei mais da minha vida do que da Liga Camponesa, né? É a sua vida que é isso mesmo, registro né? aqui. Mas é isso mesmo. A Liga foi isso mesmo que eu falei, né? Um movimento que surge. Um nome meio esquisito, né? Sociedade dos Plantadores do Estado de Pernambuco. Era mais uma entidade social na época. Que o grande objetivo naquele tempo, qual foi o começo? Era ajudar o homem do campo em fazer o enterro dos seus dependentes. E nisso o Julião era deputado estadual, ele pegava parte da verba dele e começou a enterrar a camponesa, né? Enterrando, ele corria, enterrava. Mas depois a luta se desenvolveu por conta de atritos mesmo entre os camponeses e um proprietário rural do Engenho Galileia em Vitória de Santo Antão, e que culminou com a desapropriação pelo governo do Engenho Galileia, e o governo de Cid Sampaio entregou à Liga Camponesa as terras, e as terras foram divididas pelos camponeses. Né? A gente, anos depois, a gente conheceu a família aliás, os descendentes do senhor de engenho daquela época lá de Galileia. E realmente eles ficaram muito pobres. Muito pobres. Beltrão, né? Eles ficaram muito pobres. Porque o velho pegou o dinheiro que recebeu do Estado, botou na cabeça de fazer uma fábrica de tijolos e de telha lá na região de Itapacurá. A grande enchente de Itapacurá levou tudo dele, acabou com o que ele tinha e faliu ali. Os filhos que já estavam grandes, distribuídos, já estavam morando aqui pelo Recife, né?
um dos filhos dele, por mais incrível que pareça, você não imagina, casou com uma sobrinha de Socorro. E ele é um artista plástico, né? Ele é pintor, ele é escultor. E ele hoje em dia mora em Itamaracá, com a sobrinha de Socorro. Tem uma filha muito bonita. Ele está formada, já casou. Fez ciências biológicas. E ele continua a fazer as esculturas dele e as pinturas lá em Itamaracá. E a mulher dele é sobrinha de Socorro. E ela me chama de tio também. E ele é filho exatamente do Doutrão, dessa luta todinha, aquelas terras lá no Engenho Galileia. E eu nunca disse em Socorro que a gente era da Liga Contra. Mas em respeito ao que passou a família dele, né, rapaz? A debacle da família, como a família se desestruturou. Porque aquele povo antigo não estava preparado para enfrentar uma vida diferente. Né? Era aquela exploração do homem da terra, aquele cambão desgraçado. O camponês tinha que trabalhar 4 dias na semana para eles, né? E por aí a coisa ia, passava de uma vida atrasada, incrível, né, rapaz? Quando eu chegava em Liga Camponesa naquele tempo, para vocês terem uma ideia, depois da reunião, o pessoal dizia: doutor, já almoçou? Eu disse: não, almoçou. Eu disse: se vocês almoçaram, aí disse: vamos passar lá em casa para ver o que é que tem. Muitas vezes eu ia na casa deles. Vocês imaginam o que tinha na panela para comer? Caroço de jaca. Quando era a época da jaca madura. Cozinhar os caroços da jaca para tirar a casca, aquela cutícula, e comer com farinha. Eu almocei muitas vezes caroço de jaca com farinha. E era o que comia a meninada e o pai e a mãe na casa deles. Era isso aí. Pobreza mesmo, muita pobreza. Você viu um engenho rico como Camaçari, né, com aquele subsolo todinho ali, né? Toda aquela mina de caulinha ali embaixo daquele subsolo, né, que depois o Brenan comprou, né? Depois de 64, o Brenan foi lá e comprou Camaçari todinho. Porque tinha fábrica de azulejo de asa aqui, na Várzea, né? E caulinha, matéria-prima para azulejo, né? Para dar aquela brancura no azulejo, né? E ele comprou as terras de todo mundo, inclusive de Jacino, que foi o presidente da Liga Camponesa. Ele chamou Jacino e comprou as terras de Jacino. Isso já na década de... Jacino já tinha saído da clandestinidade, já tinha aparecido. E foi morar Jacino em Ponte dos Carvalhos. Mas a família de Jacino se alimentou a vida toda, esses meninos, que um deles, eu sou padrinho deles, do Marcos. Eles se alimentaram a vida toda, sabe de quê? De pirão, de água e sal com caranguejo. Quando era tempo da jaca, com caroço de jaca. Quando não tinha jaca, tinha que ir no mangue e pegar o caranguejo. Na época mais difícil lá do Cabo, de fazer política lá no Cabo, antes do surgimento da cooperativa agrícola de Tiriri, que houve uma perseguição muito grande, isso já em 1959 para 60, eu não podia mais nem chegar no Cabo, eu tinha que saltar em Ponte dos Carvalhos. Descia pelo pé da ponte e ia para o mangue ali embaixo. O Jacino vinha de canoa, lá de Camaçari, por dentro do mangue. Eu entrava na canoa com o Jacino e ia para Camaçari, até lá de canoa. Para de Camaçari, eu pegava Tiriri, Serraria, Jardim, Maçangana e ia até a ilha de Tatuoca. Isso era de madrugada, que eu chegava lá às 5 para as... Eu saía de casa no escuro, né? Chegava lá às 5 para as 6 da manhã. De canoa se levava uns 40 minutos para chegar em Camaçari, passava-se o dia todo, de noite já escuro, que se voltava para ver para isso. E só se comia isso, caranguejo com farofa e nada mais. E eu às vezes levava umas bolachas na minha vida, distribuía com minha. Bolacha Maria, bolacha creme crack. Vocês adoravam comer a bolachinha que eu levava. Coitados. Era uma pobreza tremenda. E você assistir, eu assisti, Socorro assistiu também, foi um testemunha. Esse foi um fato que aconteceu em plena luz do dia.
Rui Cardoso, uns capangas dele, uns 5 ou 6, o jipe parado assim, a família assim, na trilha assim, onde passava o jipe, chorando, tudo agarrado, e ele incendiando a casa do camponês. Botou fogo na casa do camponês. Porque o camponês entrou na Liga Camponesa, lá na usina de Santo Inácio. Foi expulso assim. Aí nós pegamos essa família, levamos para Tiriri. E lá com o Mané Amaro a gente arranjou um cantinho para ele lá. E o pessoal lá fez um mutirão, fez uma casinha de taipa para eles. Era uma situação difícil. E o Rui Cardoso foi nosso contemporâneo de universidade. Ele fez química, ele era engenheiro químico. Então ele fez medicina, isso eu vou ver história. E eu discuti com ele na época, ele socorro. E ele dizendo que o tratamento para comunista era aquele mesmo. E que na terra dele que mandava era ele. E nós saímos devagarinho. A família toda na estrada vai sair. E eles voltaram e foram lá para a usina novamente. E foi nessa usina que a gente fez a cooperativa agrícola. Porque ele já estava falido. E o irmão dele, numa jogada, a Iso Cardoso, que também era químico, achou que a saída para a usina era fazer esse acordo com o aval do governo federal para criar a cooperativa agrícola de Tiriri. A camponesada toda sendo responsável pela produção da cana e a usina fazendo o açúcar. E ele pagando a cana para os camponeses. Foi bom. Para os camponeses foi uma beleza. Foi um ano de muito dinheiro para aquele campo ali. Porque eles começaram a ter dinheiro que nunca tiveram. Zeca, que era muito amigo da gente, que era o dono da empresa de ônibus, São Judas Tadeu, lá do Cabo, ainda tem lá, hoje em dia é dos filhos dele. Conhece aquela região? A empresa eu não conheço, não. Mas é São Judas Tadeu, é SJT, uns ônibus verdes, né? Zeca dizia, doutor Fernando, vocês fizeram a redenção do Cabo de Santo Agostinho. Eu disse, por que, Zeca? Olhe, fulano, meu amigo, disse que só este mês ele já vendeu mais de 200 camas patente, com colchão e tudo. Eu disse, quem comprou? Ele disse, os camponeses, rapaz. Os camponeses comprando cama patente, porque eles achavam que aquilo era cama, e quem tinha dinheiro, quem tinha posse. Então o ideal da mulher do campo era ter uma cama patente dentro de casa, para deitar na cama patente com os filhos. O Cabo Santo Agostinho, que na feira só batia 6, 7 cabeças de gado por dia para ir para a feira, para vender carne, passou a vender mais de 30 bois por dia. Para você ter uma ideia. Como houve um progresso. Circulou mais dinheiro. Claro que para a usina foi bom, porque a usina perdeu toda o que aconteceu de ruim também foi o seguinte, né? Eles não pagaram aos camponeses nenhuma. Porque o que seria que se cobrar deles? Seria assinar a carteira e cobrar todo esse atrasado de INSS deles todos, né? Que eles nunca pagaram, né? Os camponeses começaram a partir daí de se inscrever no INSS. E esperar que desse a idade de 65 anos para se aposentar. Muitos morreram de se aposentar, cuidando. Muitos morreram de se aposentar. Que essa foi a grande. Isso que foi a grande luta da época, porque o pessoal achava que isso ia levar a que a gente tirasse o direito do camponês, né? O pessoal trotskista era contra isso, por isso que estava tirando o direito do camponês. Mas era uma saída, não tinha outra. Para a época era a única saída. Era a cooperativa agrícola. Que ia se fazer, estavam os dias contados para se fazer em Palmares também. E principalmente em Água Preta, naquela usina falida de lá. Pertenceu ao pessoal de Queiroz. Mas aí não foi possível. Em 64 veio, desmantelou tudo, acabou tudo. Uma cooperativa que todos os dirigentes foram presos, acabou tudo. Muitos foram expulsos. Né? Padre Melo, a dedo, escolheu quem devia ficar, o resto ele mandou embora. Camaçari, o governo não comprou, o pessoal todo saiu. E foram 10 anos de obscurantismo.
60 até 70 e tanto mais de 80. Agora que o pessoal começou a respirar depois disso. Voltar o que era no passado. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente lutou muito para ver se encontrava uma saída para essa questão do campo. Infelizmente, em 64 veio e destruiu tudo. Mas eu não me arrependo não. Foi um trabalho que eu acho valeu a pena. Valeu a pena o trabalho. E com todo o sacrifício, né? Eu que sofri na pele por conta das prisões todas, né? Socorro, que também foi presa. Coitada. Isso mesmo. Sempre se passa por isso, né? Não tem história de povo nenhum do mundo que não tenha sido através de luta, né? De sofrimento, né? Eu espero que tenha colaborado com alguma coisa para vocês, né? Sim, claro. E nós aqui agradecemos. Tá certo. Se precisar de mais alguma coisa, me avisa que eu volto aqui para outros esclarecimentos.